Meu pai sempre foi amoroso e atencioso desde o dia que eu o conheci. Ele criou e cuidou de mim. Sinceramente, me mimou desde que eu era uma garotinha. Eu sempre me lembrei das vezes que ele me confortava quando eu estava com medo e me abraçava quando eu estava triste. Eu disse a ele várias vezes: "Você é o melhor papai do mundo." Embaraçosamente, eu até costumava dizer isso quando eu era adolescente. O meu irmão desapareceu quando eu era jovem, e parece que meu pai concentrou todo o seu amor em mim como uma forma de compensar. Infelizmente, ele teve um AVC semana passada. Eu recebi a ligação da minha mãe, que foi curta e grossa como sempre, me chamando para o hospital. Eu fui e segurei a mão do meu pai enquanto ele olhava para mim, congelado na expressão de aterrorizado que ele tinha quando o derrame o atingiu. Eu chorei por ele pelo que parecia um dia inteiro. Então, no dia seguinte, eu decidi me recompor. Eu disse ao meu pai que ia buscar mais algumas roupas e objetos pessoais para ajudar a sua recuperação. Eu juro que eu vi seu batimento cardíaco disparar no monitor quando eu saí, mas talvez esteja apenas lembrando errado à luz do que eu sei agora. Cheguei em casa e fui até o quarto do papai. Juntei algumas camisas, algumas calças de moletom confortáveis e abri a sua gaveta para pegar alguns objetos pessoais. Eu fiquei chocado ao encontrar um conjunto de páginas bem encadernadas que pareciam ser manuscritas. A primeira página dizia: Como ser um bom pai, um guia para o amor e disciplina de Andrew Bauer. Papai tinha escrito um livro? Sobre paternidade? Eu folheei e parei em uma página e comecei a ler. Comporte-se, ou um monstro virá te pegar. Essa foi a fala que minha esposa Lucy sempre usou para assustar minha filha, Sarah. Sarah era uma menina doce, de apenas 8 anos e sempre funcionava com ela, tocando muito alto no jardim. Tipo, um monstro virá e te pegará. Não comer todas as ervilhas dela no jantar. Um monstro virá e te pegará. Não arrumando o quarto dela. Um monstro... Sim, você já entendeu. Até que ela começou a ver o monstro de verdade. Tá sacando? Papai, eu posso te perguntar uma coisa? Sorri pra ela e respondi: Claro, querida. O que seria? Ela fez uma pausa olhando ao redor com os olhos arregalados e inocentes, e então voltou sua atenção para mim. Os monstros são reais? Eu ri, chamando a atenção de Lucy da outra sala. Ela entrou segurando um copo de água e entrou na conversa. Ah, o que é tão engraçado? Ela perguntou sentando-se na cadeira ao lado do sofá em que eu e Sarah estávamos sentados. Ah, Sarah quer saber se os monstros são reais. Eu disse sorrindo. Lucy riu também. Garantimos à nossa garotinha que os monstros não são reais e que não havia nada a temer. Sarah olhou para nós dois e engoliu em seco. Ela queria perguntar outra coisa. Eu poderia dizer. Eu a aconcheguei um pouco mais perto de mim e dei um aperto encorajador em seu braço. É que... E se o monstro vier me pegar? Como aquele que levou o Michael? Ela disse, sua voz infantil trêmula. O aperto de Lucy em seu copo de água ficou tão forte que seus dedos começaram a esbranquecer. E eu cerrei os dentes com força. Nós não falamos sobre Michael. Ele era, o que quer que você queira dizer, o nosso filho. Ele desapareceu há cerca de 1 ano, e desde então, Lucy não suportava nem ouvir o seu nome. Sarah tinha aprendido há muito tempo não falar sobre ele para não perturbar a sua mãe, e eu apenas tentei não pensar nisso completamente. A polícia procurou por semanas, todos nós estávamos procurando no bairro em cada metro quadrado. Porém, nada. Nenhuma pista. Apenas um vazio em uma sala onde Michael deveria estar. A polícia suspeitava de um fugitivo. Afinal, Michael tinha 16 anos, e isso trazia a atitude e o drama adolescente usual que você esperaria. Mas fugir não era algo que Michael faria. Ele era muito orgulhoso e seguro de si mesmo para fugir de qualquer coisa. Um sequestro poderia ser uma possibilidade, mas novamente quem o fizesse teria uma boa luta nas mãos contra Michael. Era um mistério não resolvido, um ponto de interrogação sem fim, em todas as nossas vidas, e algo que simplesmente não era falado. Um monstro não levou Michael porque monstros não existem! Gritou Lucy, seu aperto agora perigosamente perto de quebrar o copo de água que ela segurava. Sarah começou a chorar e me agarrou com força. Abracei-a e assegurei-lhe que mamãe estava arrependida, que ela não queria gritar, e dei a Lucy um olhar de advertência. Ela suspirou e se levantou murmurando:
Eu vou dormir. Sugeri que Sarah e eu fizéssemos o mesmo. No dia seguinte, no café da manhã, Sarah parecia nervosa. Eu estava lendo um livro e tomando café quando ela de repente deixou escapar. Tinha um monstro na minha janela ontem à noite. Eu e Lucy trocamos olhares antes de tranquilizar Sarah, falando para ela mais uma vez que monstros não eram reais. Ela não deixou as garantias brandas da noite anterior passarem tão facilmente desta vez, e continuou. Não, eu tô falando sério, ele tava lá. E ele tava dizendo o meu nome. Eu tô com medo. Ela gemeu e começou a chorar. Eu larguei meu livro e caminhei até ela. Sarah, querida, monstros não são reais. Você provavelmente estava sonhando. Eu disse calmamente, colocando a minha mão em seu ombro e dando um pequeno apertão. Agora vamos, papai vai te levar para a escola. Nós dirigimos para a escola em silêncio, Sarah ainda tentando suprimir fungadas. Ela nem se despediu quando saiu do carro. Quando voltei para casa, Lucy estava me esperando. Tá, o que vamos fazer sobre isso? Ela retrucou freneticamente, olhando para mim com olhos intensos. Eu suspirei. Eu sabia o que ela queria dizer. Sarah não podia acreditar em monstros. Ela era muito velha. E além disso, ela tinha uma disposição nervosa desde que seu irmão mais velho havia desaparecido. Eu precisava garantir que ela não trouxesse isso à tona novamente. Atravessei o jardim lentamente, aproximei-me do galpão e destranquei a porta. O galpão era uma grande estrutura de madeira feita de tábuas grossas de madeira. E veio com a casa. Eu o modifiquei para garantir que travasse corretamente e não vazasse, mas havia muito pouco que precisava ser feito. Os ocupantes anteriores o usaram como uma espécie de sala de ensaio da banda, por isso era a prova de som e grande. Abri a porta e entrei fechando-a atrás de mim. Ali, acorrentado a um poste na extremidade do galpão, estava o monstro de Sarah. Estava vestido com trapos esfarrapados, mas fora isso, não tinha dignidade. Rastros de merda escorriam por suas pernas e seu corpo magro sustentava uma cabeça grande e machucada. Não havia nariz, apenas duas grandes perfurações no canto do rosto. Sangue e muco em crostas ao redor dos orifícios. Um dos seus olhos era um buraco vermelho, em branco, onde deveria estar um olho. E o outro olho estava injetado e cheio de ódio. Os lábios tinham sido cortados de modo que um conjunto de dentes amarelos tortos se projetava do centro do rosto. Era inegavelmente um monstro, e me olhou com cautela enquanto eu atravessava o galpão, colocando a algema de volta no lugar. Ela se soltou, e a criatura claramente estava tentando fingir que ainda estava amarrado. Eu me inclinei perto da criatura e parei sentindo o cheiro de merda, mijo e suor. Cheguei bem perto do seu ouvido e sussurrei com raiva. Se você incomodar a sua irmã de novo, eu vou voltar aqui e arrancar a porra do seu outro olho, sua puta. Eu me levantei e saí trancando o galpão atrás de mim. Enquanto eu saía, eu atravessei o jardim e entrei em minha casa, onde Lucy estava esperando por mim. Ela me deu um olhar que era uma pergunta, perguntando se estava resolvido. Sarah não receberá mais visitas noturnas do seu monstro, não se preocupe. Eu disse sorrindo para minha esposa. É, você é o melhor pai do mundo. Ela sussurrou beijando-me suavemente nos lábios. Olhei para cima chocada. Eu não acreditei no que estava lendo. Papai tinha mantido Michael no galpão desde que eu tinha 7 anos. As minhas mãos tremiam enquanto eu continuava a virar as páginas, incapaz de acreditar no que estava lendo. Mamãe e papai eram monstros. Eles eram maus. Levantei-me rapidamente, a minha mente correndo. Eu tinha que sair para o galpão. Eu tinha que ver Michael. Se ele ainda estivesse vivo, eu tinha que... A porta do andar de baixo se abriu. Sarah, você tá aqui? Gritou mamãe. Eu fiquei em silêncio, me movendo muito devagar para não ranger as tábuas do piso, minha pele arrepiada de terror. Então, você leu o livro do seu pai, não foi?